Ele entrou nos Estados Unidos de um jeito diferente. O Júnior entrou nos Estados Unidos numa cadeira de rodas. Eu levei um tiro, eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu vou conversar com o Júnior. É uma história diferente, né? De todos nós que entramos aqui. E ele entrou numa cadeira de rodas. Júnior Araújo. Júnior! Foi pena. Tá joia? Joia, graças a Deus, você? Beleza. Você entrou nos Estados Unidos numa cadeira de roda. Sim, isso mesmo. É a primeira vez que eu escuto falar, né, que uma pessoa entrou nos Estados Unidos numa cadeira de roda. Você é paraplégico? Sim, paraplégico, cadeirante ou deficiente, não tem restrição pra isso, não. Você não tem muita, assim, não me chama assim, você não tem muito dessas coisas não, né? Não, tem não, até no jiu-jitsu aqui a gente brinca assim, tem dia que eu chego no jiu-jitsu, aí meus amigos falam assim, rapaz, eu vou te bater tanto hoje que você vai voltar a andar. Tá certo. E você é natural de onde? Eu sou de Brasília. E você nasceu assim? Não, eu levei um tiro, eu tinha 14 anos de idade, aconteceu uma fatalidade, né, comigo, e aí eu fui alvejado por um tiro e fiquei paraplégico por causa desse tiro, né, com 14 anos. Foi uma bala perdida. Na verdade, na época, sim, eu estava envolvido, né, com drogas, e foi uma fase da minha vida, assim, bem complicada, né. Infelizmente, eu comecei a usar drogas com 11 anos, e aí com 14 anos, eu recebi uma profecia que eu levaria um tiro de um dos meus melhores amigos, né, e eu acho que é uma profecia que ninguém quer receber, mas aconteceu exatamente como foi falado, né, e... Rapaz do céu. Vai com calma aí pra eu diluir isso aí, mas espera aí. Você não tem vergonha nenhuma de falar isso? Não tenho, porque na verdade tem 16 anos, fez 16 anos agora, dia 24 agora de outubro, que eu saí das drogas, né, graças a Deus. E hoje eu tenho projetos de combate às drogas, né? Como que a pessoa entra nas drogas? É influência de amigos? 100%. Ninguém vai aceitar algo de uma pessoa que não seja um amigo, né? E aí, assim, a gente, na fase, eu falo que dos 11 aos 17 anos de idade é a fase mais perigosa da vida, né? A fase que a gente tá ali excited para poder descobrir novas coisas, né? E aí é onde, infelizmente, com 11 anos, me ofereceram, né, cigarro. E aí eu comecei a fumar cigarro, meu pai já fumava também, então tinha uma facilidade muito grande de pegar, né, o cigarro dele. E aí levava pra escola e tudo, e aí foi a porta de entrada, né? Depois vem a maconha, bebida, cocaína, e aí é um caminho que, assim, infelizmente para muitos dos meus amigos foi um caminho sem volta, né? Sim. Ô Júnior, você é natural de Brasília? Sim, exatamente, Brasília. Aí você chegou numa fase da adolescência que você começou a usar muitas drogas e você começou a pegar de casa, as coisas de casa ou não? Não, assim, geralmente quando a pessoa começa a pegar coisas de casa é porque infelizmente já tá viciado no crack, né? E eu não cheguei, graças a Deus, assim, a viciar no crack, não. O seu era só maconha mesmo? Era maconha e festa, né? Festa toda noite, bebida, cocaína, né? E aí eu cheguei assim mesmo num estágio onde eu tava usando já todos os dias mesmo. E mesmo depois que eu fiquei na cadeira de roda, eu fiquei 7 anos usando ainda e com depressão profunda. Passei por 15 cirurgias depois que eu fiquei na cadeira de roda. Você chegou no fundo do poço? Cheguei no fundo do poço com 16 anos de idade. Meu Deus do céu. Anos. E a sua mãe falava, menino, para disso. Era, minha mãe e meu pai, minha mãe sempre orando pela minha vida, pedindo a Deus pela minha vida. E, assim, foi as orações dela mesmo, assim, que fez com que, num certo dia, eu parei de usar droga, Júnior Pena, da noite pro dia. Dia 23 de outubro de 2009. Eu usava esses tipos de droga que eu falei, no dia 24 eu não usava mais nada, né? E agora fez 16 anos que eu parei. Olha aí, em 2009 eu tava entrando aqui nos Estados Unidos. Uau! Mas você tentou parar de todas as formas antes, né? Tentei. Entrou na clínica ou não? Não precisei não, de clínica não. Assim, eu tentei por várias vezes, né? Assim, geralmente quando tava naquela ressaca mesmo, dor de cabeça ali, que não conseguia nem levantar da cama, aí falava, né? Falava, não, agora eu vou parar. Aí passava uns 3 dias, melhorava, aí voltava tudo de novo. Mas foi uma abstinência muito forte sua? Você dava abstinência? Sim, eu dei uma abstinência, fiquei 3 dias internado no hospital, né? Quando eu parei. Quais são os efeitos da abstinência? Assim, o que você sente? Você acha que vai morrer, né? Na verdade, né? Porque, tipo assim, a mesma coisa de você é acostumado a comer todos os dias, comer muito. E quando você, tipo assim, fica 3 dias sem comer,
o organismo ele vai requerer, né? Ele vai falar, ó, quero que você injete comida, né? Então é algo assim mesmo que na droga é da mesma forma. Tava acostumado já a organizar todo dia com a droga e quando eu parei na verdade eu parei de usar droga era sábado à noite, quando foi na quinta-feira é que eu tive a abstinência, né? 4 dias depois, 4 para 5 dias. E aí eu falei pra minha mãe, minha cabeça tava doendo tanto que parecia que ia explodir de dor de cabeça. Aí eu falei com ela, né? Falei, mãe, minha cabeça tá faltando explodir. Só que ela não sabia que eu tava tentando parar de usar droga, porque eu já tinha tentado tantas vezes que eu decidi não falar mais pra ela, porque seria só mais uma vez, né? Então, ela não sabia que eu tava tentando parar, levou pro hospital, chegou lá, ninguém perguntou também se eu tava tentando parar, né? Se era abstinência, e começaram a colocar remédio pra dor, e aí eu ficava ou dormindo ou morrendo de dor. Eu acordava já gritando de dor. Aí eles injetavam remédio de novo, aí eu dormia. E assim foi 3 dias, de Ok. quinta até sábado. Isso tudo em Brasília ainda. Isso tudo em Brasília. Nasci na cidade satélite de Ceilândia, a maior cidade satélite de Brasília. 700 Ok. mil habitantes. Mas aí eu quero só entender como que foi o seu tiro, né? Que você foi alvejado. Você tava devendo e o cara foi lá e atirou em você. Não, não, na verdade, na época a gente cometia delitos, né? Infelizmente. E hoje eu tenho liberdade de falar isso porque na minha vida foi mudado, né? Então hoje a gente traz conscientização também para outros jovens para não passar pelo que eu passei. E então, como fala, o meu amigo tava com a arma e a arma disparou e o tiro acertou em mim, né? E aí acertou no meu pescoço, na veia arterial do meu coração, perfurou o No meu seu pulmão pescoço direito. aqui, mano. Furou aqui, a arterial, perfurou o pulmão direito, passou por trás do coração e alojou na coluna, né? E não foi um tiro que ele queria acertar em mim, entendeu? Foi um tiro acidental, né? Meu Deus do Então, céu. Você estava tentando roubar uma loja. sim, exatamente, aham. E aí você desmaiou, ou você sentiu a dor, na hora sente ou não? Senti nada, cara, nada. A única coisa que eu não conseguia fazer era levantar. Meu Ficava Deus. tentando levantar e já não sentia mais as pernas, né? E na hora, nessas horas, não tem mais amigo, né? Pra socorrer, né? Então ele me Ele deixou lá fugiu. sozinho. Fugiu e me deixou sozinho. Tá E vendo o aí que que é amizade? E aí, assim, foi a hora que, tipo assim, mesmo eu senti que eu ia morrer, né? Não tinha mais como eu levantar, né? Eu fui muito espancada ainda na hora e tudo. E, assim, graças a Deus que Deus colocou um anjo lá, né? Na hora, assim, foi uma mulher e ela se jogou em cima de mim e ela começou a me proteger, né? E, assim, na hora foi algo assim mesmo que eu vi ela como um anjo, né? E graças a Deus poupou minha vida, né? Hoje eu falo assim, né? Que essa história minha, ela é uma história que, tipo, pra muitas pessoas já falaram até pra mim mesmo, falaram, você devia ter morrido, né? E tudo. Só que eu sempre falo sobre o propósito, né? Deus, ele tem um propósito pra tudo nas nossas vidas, né? Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, né? Então, Deus, não foi a vontade de Deus que eu levasse o tiro, não foi a vontade de Deus que eu estivesse lá naquele momento, né? Foi a permissão de Deus. E eu sempre falo a diferença da vontade e da permissão. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas a permissão de Deus, ela dói, né? Deus permite coisas acontecer devido ao que a gente vai viver na vida e tomando decisões certas ou erradas. Então, se Sim. a decisão é errada, você vai pagar pela consequência, isso é inevitável, né? Eu gostaria que você que tem alguém na família que já passou por alguma coisa assim parecida, com drogas, assalto, ou alguma coisa assim na família, ou algum amigo, compartilha essa live que vai ser de bastante ajuda para ver aonde que o Júnior chegou hoje. E hoje o Júnior é um testemunho vivo, né, Júnior? Vamos dizer assim. Hoje você tá aqui nos Estados Unidos. Sim. Então, eu quero chegar nessa parte aqui. Como que você entrou nos Estados Unidos? Sim, só pra chegar nessa parte, depois assim que eu parei de usar droga, eu comecei a ficar uma forma mesmo de sobreviver, né? Questão de trabalho, não tinha trabalho na época que eu parei de usar droga, e eu comecei a vigiar carro, né, na feira permanente de Taguatinga, e que é Brasília também, e ali eu comecei a conhecer pessoas, né? Comecei a fazer network sem nunca ter ouvido essa palavra. Eu comecei a conhecer pessoas Na cadeira de rodas. na cadeira de rodas, sim. Vigiava carro, chegava as pessoas ali para fazer compra na feira, e aí eu sempre oferecia, né? Falava, posso dar uma vigiada aí e tudo, e comecei a fazer amizade e tudo. E aí com isso, depois de um ano, eu abri minha primeira loja no Brasil. Eu abri uma loja de roupas, e aí eu vi que eu tinha o dom para o empreendedorismo, né? E aí comecei a abrir outras lojas também. E com isso eu fui sempre conhecendo pessoas e fui, como fala, sempre progredindo.
E com isso também eu montei um projeto, né, que há 15 anos resgata pessoas de ruas lá em Brasília, né, na Ceilândia, chama Grupo Guerreiros de Cristo. Entendi. Então você, cadeirante, Aham. você foi trabalhar. Como que chama o cara que olha os carros lá? Flanelinha. Flanelinha? Flanelinha, Flanelinha, né? sim, 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 é. Aham. Você, como flanelinha, você pegou um dinheirinho e Aham. montou sua loja de roupa. Exatamente, minha primeira loja, lá no E Sol dessa loja de Nascente. roupa já veio mais duas lojas. Sim, aham. Eu cheguei a ter mais de 20 lojas no Brasil. Mas rapaz, olha aí. Com 21 anos de idade, eu tava saindo das drogas. Com 24 anos, eu tava morando num apartamento, num condomínio fechado, em Brasília, assim, e investindo também no ramo imobiliário também, comprando lotes, construindo, vendendo, ou vendendo só lotes, que hoje também é o meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Ok. Aí como que você chegou ao visto? Aí eu recebi uma proposta, né, de uma pessoa que chegou em mim e falou assim, Júnior, você conhece algum tratamento que faz você voltar a andar? Aí eu falei, ó, tem uns tratamentos de células-troncos, né, mas é muito caro, né, porque na verdade isso era 2017, é muito caro e aqui no Brasil não tem só em outros países. Aí essa pessoa muito próspera falou pra mim, falou, ó, Júnior, se você quiser fazer o tratamento, eu consigo dinheiro pra você, independente de onde for, né? E aí foi aonde eu mandei mensagem para minha esposa na mesma hora. Eu falei para ela, falei, ó, tal pessoa falou que se conseguir um tratamento, qualquer lugar do mundo vai pagar, né? E aí foi aonde ela me inscreveu num tratamento de células-troncos no Japão, na Austrália e aqui nos Estados Unidos, na Universidade de Miami. E aí eu fui selecionado, né? Isso foi em 2017. Aí ela mandou o e-mail, eles responderam e começou a conversar com ela pelo Google Tradutor. E ela ficou 2 anos conversando com ele sem me falar nada. Eu já não sabia mais que, assim, estava dando continuidade à conversa. E em 2019 eu passei por uma fatalidade. Eu tive uma infecção generalizada, né? E fiquei 15 dias internado no hospital entre a vida e a morte. E depois dessa infecção generalizada, com uma semana que eu estava em casa, estava me recuperando ainda, ela chegou com um papel na mão, né? Um papel assim, chorando. E eu sem entender porque que ela estava chorando com aquele papel. E aí foi onde ela falou que eu tinha sido selecionado para fazer um tratamento de células-troncos aqui nos Estados Unidos, na Universidade de Miami, que é o projeto The Cure of Paralisia, projeto de cura de paralisia. E aí ela falou que eu tinha sido selecionado, né? E na hora me deu um clique, assim, Júnior Pena, que, tipo assim, era aquilo que Deus tinha pra minha vida, né? E foi aonde eu falei pra ela, eu falei, ó, a gente vai começar do zero, entendeu? E a gente vai pros Estados Unidos, mas eu quero ir com o foco da gente ter nossos filhos lá, criar nossos filhos e nossos netos lá. Então, se você... Ok, espera aí que eu vou te Ah, falar a verdade, eu tô muito emocionado com o seu relato, a sua história, e acredito que quando você conta também as pessoas ficam emocionadas, né? Porque, cara, da onde que você saiu até onde que você chegou, que a gente ainda nem chegou no ponto onde que eu quero chegar, e teve um ponto aí que a gente pulou de sim, 2009 a 2017, a gente pulou um ponto aí que você até mencionou, e eu não sei se as pessoas captaram o que você falou, que a sua esposa te ajudou a sim. arrumar os documentos para vocês, mas Sim. você casou paralítico já. Exatamente. Eu conheci minha esposa em 2010, né? Começo de 2010, no projeto que eu tenho de resgate de ruas. Comecei a fazer o projeto onde a gente fazia um culto, né? Ali para os moradores de rua e depois a gente levava sempre um lanche, né? Para eles. E Uhum. aí foi aonde uma amiga dela começou a participar também do projeto e começou a chamar ela. E aí foi aonde eu conheci ela, porque eu conheci ela numa semana, na outra semana eu pedi ela em casamento, com 5 meses a gente casou, né? E agora em dezembro a gente faz 15 anos de casado. Então toda a minha história passa já junto com ela, né? Assim, na questão depois que eu parei de usar droga. Quando eu conheci ela, Júnior Pena, tinha 3 meses que eu tinha parado de usar drogas. Então, tipo assim, ela sofreu muito com isso, Ela é da sua porque idade, mais ou ela, menos? ela é um ano mais nova. Eu tô com 37, ela tem 36. É 37, ela tem 36. Aham. E estamos Aí juntos você há 15 conheceu ela anos. nessas missões aí. Sim, aham. No mesmo lugar onde eu fiquei 10 anos da minha vida usando drogas, eu comecei o projeto e conheci ela. E assim, ela nunca me viu andando, então Rapaz ela do sempre teve esse céu. desejo. Glória a Deus, cara. Eu fico assim, cara, porque, tipo assim, hoje em dia, com tudo que a gente tá vivendo, uma mulher, né? A gente pode falar na nossa língua assim Sim, mesmo, sim. sabe? Eu acho que você não vai se importar. Uma mulher se interessar por um paralítico, É, né? A não aham. ser que você chegou perto dela e falou assim: Olha, eu tenho umas lojas aí, eu já tenho Eu não uma. tinha nada, vigiava carro. Ah, você não tinha as lojas ainda não, rapaz? Aí até brinca, Júnior Pena, que eu falo hoje, né? Assim, graças a Deus as coisas deram certo e tudo. E fala assim que ela casou comigo por interesse, né?
porque eu tinha um passe livre que dava direito a andar de ônibus de graça, né? Qual que é o nome dela? Cássia Bruna. Ah, Ela tá. tá aí também, acho que ela tá Tá. buscando o meu, Um abraço pra minha você, história Cassa aí. Bruna. A gente quer você aqui ainda, viu? É, Mas, ela escreveu um livro agora, chama Amor Sem Limites, da nossa história. Ela contando a parte dela, né? Assim, opa, queremos de esse livro aqui como em foi breve. pra ela, né? De como foi pra ela. Porque, tipo assim, pra mim foi maravilhoso. Assim, hoje eu tô bem melhorado, viu, Gini Pena? Depois você vê lá minhas fotos lá. Tinha 50 quilos na época. Ela fala assim que eu só tinha orelha, dente e nariz. Que até uma amiga nossa brincou, falando pra ela assim: Cássia, quando você conheceu o Júnior, tava à noite, né? Aí ela falou. Aí ela falou assim, tava. Aí a amiga nossa falou: ah, tá explicado. Porque a gente mostra as fotos, né, de antigamente, nossa. Aí, só que ela fala assim que não me viu, que ela viu só meu sorriso, né? E aí eu Ok, falo, graças. sobre o Sim. seu visto, né? Você Aham, então já estava com os documentos tudo em mãos aham, do hospital, da clínica, e só faltava pegar o visto. Você foi com os exatamente. documentos lá no consulado? Exatamente, eu estava com a carta do hospital Hum. e assim, já, como fala, com a minha primeira consulta marcada, né, aqui nos Estados Unidos, e foi aonde eu cheguei na embaixada já certo que eu teria o visto, né? E aí quando eu cheguei na embaixada, eles perguntaram o que que eu ia vir fazer nos Estados Unidos e eu falei que era um tratamento de células-tronco e ela pediu o que que eu tinha que comprovasse. Aí eu entreguei o papel para ela Você e chegou aí, lá no consulado, na cadeira de roda, sim, aham, eu e minha entre- esposa. e entregou o papel. É, na hora que eu entreguei, ela olhou o papel e falou assim pra mim, falou, não, isso aqui não te dá direito a visto, não. Isso aqui é só uma consulta nos Estados Unidos. Qualquer pessoa pode marcar uma consulta nos Estados Unidos. Uhum. Isso aqui não te dá direito a visto, não. Tipo assim, na hora me travou, né? Eu falei, ô senhor, mas cheguei até aqui, né, pra poder travar, né, assim. E aí ela foi e pediu os comprovantes financeiros, né, e tal. Aí eu mostrei pra ela tudo. Aí ela falou assim, peraí que eu vou falar com o meu chefe e volto. E ela ficou uns 40 minutos com esse papel lá pra dentro. Então, assim, na hora eu creio que ela ligou no hospital. E Ah, é para confirmar, né? E aí foi aonde, quando ela voltou, ela falou, ó, seu visto foi aprovado, daqui uma hum. semana você pode buscar seu passaporte, né? E aí, assim, para Eita. mim foi algo assim que cada vez que eu Você lembro saiu de lá assim, quase andando já. nossa, eu saí de lá quase correndo, quase correndo de alegria. E aí a gente começou a preparação, né? Isso foi em maio, minha consulta era em outubro. Então foram quase 5 meses aí de preparação para a gente poder vir, né? E aí foi aonde a gente pregou, assim, né? Eu falo sempre sobre isso, sobre você determinar, né? Então a gente pregou na parede do nosso quarto, dia 5 de outubro, viagem para Miami, Estados Unidos. E aí foram 5 meses ali quase de preparação, e aí dia 5 de outubro a gente estava entrando nos Estados Unidos, né? Em 2019, 2019, ali um 10 pouco anos antes de depois que você começar. tomou um tiro no pescoço. 10 anos depois, exatamente. E 3 meses antes de começar a pandemia, né? E aí foi aonde começou toda a nossa história aqui nos Estados Unidos, porque comecei o tratamento, né? E quando foi em janeiro, começou ali aos primeiros sinais da pandemia, e começou ali a ouvir pessoas morrendo todos os dias. E aí, quando foi em março, deu o lockdown, né? E aí Você estava numa situação frágil também, né? Porque do jeito que você estava available ali para pegar uma bactéria, né? Qualquer coisa, Exatamente. um vírus. Sim, sim. E essa é a parte física, né? A parte Uhum. financeira também. Depois que eu vim para os Estados Unidos, eu acho que o pessoal falou assim: não, entrou nos Estados Unidos, ficou milionário, não preciso mais pagar ele, não, né? E aí foi aonde não recebia mais nada de ninguém. Ninguém me pagava o que me devia. E aí foi aonde, felizmente, minhas lojas começou a fechar e começou ali uma fase que eu tava nos Estados Unidos vivendo o Brasil. Entendeu? E aí era uma dificuldade muito grande porque, tipo assim, não rendia nem aqui nem lá, né? O que tinha para receber lá não recebia e o que eu tentava fazer de trabalho aqui eu não conseguia também, né? E foi aonde, assim, cheguei a outra parte que deu o lockdown, meu tratamento parou na época, né? Eles falaram que ia ficar me dando suporte 6 meses fazendo uma carta para mim não precisar sair do país, mas que Vocês tinham que pagar aluguel. tinha que pagar aluguel, né? Morei, graças a Deus, sem Deus colocou anjos na nossa vida. A gente morou 2 meses aqui sem pagar aluguel, os 2 primeiros meses. E aí foi aonde depois, né? Tivemos que entrar para poder pagar o aluguel. Mudei para Pompano Beach. Não sei se tem alguém aí de Pompano Beach, mas minha história de guerra se passa toda lá, né? E aí, assim, quando parou tudo, né? Foi aonde eu tive que me reinventar, né? Então, no Brasil, eu lavava meus carros por hobby. Eu tinha preguiça de levar o carro no lava-jato, ficar esperando lá 2, 3 horas, né, para poder lavar o carro. E eu mesmo lavava
meus carros, né? Mesmo de cadeira de roda, eu gostava, eu fazia por hobby. Eu sempre gostei muito de carro. Hoje, assim, eu Por tenho um fora carro. do carro. Era por fora e por dentro, deixava o carro um brinco. Só não conseguia lavar, assim, muita gente pergunta, mas como é que você lavava em cima, né? Aí minha Entendi. esposa me ajudava, né? Uhum. Lavar em cima, mas aqui eu fiz disso uma profissão, né? Eu comecei a lavar carro, né, da pessoa que a gente morava de roommate, e aí ela gostou muito, e aí o pessoal da igreja também, que a gente começou a frequentar também, começaram a nos chamar para lavar, e assim fiquei bem conhecido nessa questão de lavagem de carros, né? Fiquei 2 anos e meio lavando carros aqui nos Estados Unidos mesmo, de cadeira de rodas. E começou a pegar uns clientes lavando carro. Exatamente, aí começou a crescer muito, né? A gente começou a ter muito cliente O depois pessoal com as. levava os carros lá na sua casa? Não, era móvel. Ganhei uma Ford Escape e eu montei o car wash móvel dentro dela. E aí a gente ia até as casas para poder lavar o carro das pessoas na casa, no trabalho. E aí com isso foi aonde eu comecei a conhecer novas pessoas todos os dias e ampliar também os serviços, né? Então com 6 meses eu montei meu segundo car wash, com 1 ano eu montei o terceiro, né? Eu fiquei com 3 carros trabalhando para mim, tinha um schedule de 25 carros por dia e ainda no meio da pandemia ainda, assim, E os aquela luta. funcionários? Rapaz, aí entra a parte complicada do negócio, porque eu tive 25 funcionários em 2 anos de car wash, cara. Era, tipo assim, era muita transição, porque Nossa. às vezes você pagava 140, US$ 150 para a pessoa, aí a pessoa achava um serviço de US$ 160, ela já te deixava já, entendeu? Tipo, já não tinha aquela gratidão nem nada, e ia trabalhar para outra pessoa, e muitas Isso vezes na você, Flórida. na Flórida, tudo em Pompano Beach. Entendi. É. Eu tenho umas perguntas aqui para te fazer. Você casou foi em dezembro? Sim, dezembro de 2010. A bala que te acertou tá alojada ainda em você ou eles se retiraram? Não, ela saiu na hora, né? Ah, Ela tá. saiu nas costas. Ok. E você aceitou Jesus, entrou na Sim. igreja? Aceitei Jesus em 2009, dia 24 de outubro de 2009, eu entreguei minha vida para Cristo. Minha mãe é pastora, Sim. eu também sou pastor também, Aham. há 11 anos, né? Eu fui consagrado a pastor E e a hoje em dia gente. você dá palestra, né? Sim, sim. Hoje em dia a gente tem um projeto, né, de resgate de pessoas de rua e também palestra em eventos de business também pela nossa história aqui nos Estados Unidos, né? Como eu falei, essa foi a minha primeira fase, foi lavando carros. Depois eu passei para a segunda fase. Eu comecei a comprar trailers, aqueles RVs dentro dos parking trailer, mas para alugar mensal, não para a pessoa viajar. Então eu já comprava ligado à água, esgoto e energia e alugava por mês. Então, todo o dinheiro que eu estava fazendo com os car wash, eu estava investindo para fazer uma transição de carreira. E foi aonde eu Legal. fiz minha primeira transição de carreira. E em Pompano Beach eu cheguei a ter 17 traders alugado. E aí cresci muito com isso lá também. Muita gente me procurava para alugar quarto, para alugar trailer, né, para alugar casa. E aí começou a crescer muito. E foi aonde eu fiz a segunda migração de carreira que foi para os terrenos, né? E aí, com os terrenos aí, não sei se eu já falo logo, mas a gente tem se destacado muito nessa área aqui de venda de terrenos financiados aqui no estado da Flórida, né? Recebi um prêmio agora em Hollywood, na Califórnia, de melhor empresa de venda de terrenos financiados da Flórida. E com isso a gente tem se destacado nessa área pela forma que a gente faz, né? Então a gente faz venda de terrenos com financiamento próprio, né? E leva muita acessibilidade à nossa comunidade brasileira, né? E o inglês? Como que você faz com o inglês? Você aprendeu como? Então, o inglês, na verdade, assim, eu tô aprendendo ainda, eu não tenho muito inglês ainda não, porque, assim, a gente convive muito, graças a Deus eu falo, eu amo o nosso povo, com brasileiros. E aí, assim, os dois primeiros anos, pode ser, eu não tive contato nenhum com americano, zero. Aí depois eu comecei a estudar pelo Google Tradutor, eu ficava conversando comigo mesmo, né, não tinha nenhuma amiga americana e ficava falando comigo em Entendi. português e inglês. E então, assim, o meu inglês hoje, dentro da área de terrenos, eu sou bom, dentro da área de car wash também eu sou bom, dentro da área também hospitalar também eu sou bom, porque é onde a gente faz tratamento, então lá todo mundo só fala inglês. E aí, mas não é aquele inglês fluente, né? É o inglês de 6 anos de uma pessoa esforçada que está aqui nos Estados Unidos. E o seu tratamento, como que ficou? Então, meu tratamento ele ficou parado durante quase 2 anos, né? Por causa da pandemia. E depois de 2 anos retornou, ali no começo de 2022. E agora a gente está passando para uma outra fase, né? Inclusive, segunda-feira, agora, 11 horas da manhã, eu tenho mais um retorno, né, lá no hospital. E, assim, são fases, né? Então, eu já passei por algumas fases já.
e estamos aí progredindo. A gente crê muito, né, nisso. Até essa semana passada eu recebi uma foto, né, de uma amiga nossa que mandou uma foto minha em pé, né, na inteligência artificial. Ela fez a foto, pegou a foto minha de cadeira de roda e fez a foto minha em pé. E ela falou assim, olha, isso aqui é profético para você imprimir e pregar, né, na sua parede, para você mentalizar isso todos os dias. Porque, na verdade, assim, Júnior Pena, a minha vida é tão ativa, tanta coisa, que às vezes eu esqueço que eu sou de cadeira de roda, entendeu? Às vezes eu vou lembrar quando tem um meio fio para subir e eu tô sozinho ali, eu tenho que pedir ajuda para alguém, mas eu entro no meu carro sozinho, saio sozinho, às vezes eu tiro minha cadeira de roda do carro 10 vezes num dia. E Você aí, dirige para todo lugar. dirijo, faço jiu-jitsu, disputei até um campeonato agora, tô disputando outro agora, dia 15 de Eu vi seu novembro. vídeo. Ô, gente, quem quiser seguir ele e ver os vídeos dele lutando jiu-jitsu, a história dele, né? Tá tudo aqui. Tem os vídeos, tem a família dele aqui. Você não teve filhos ainda não, né? Não, ainda não. Agora creio que Ok, vai vir aí, nosso primeiro herdeiro. entendi. Cara, eu só tenho que te dar os parabéns, porque você é um exemplo, viu? É o exemplo que a mudança existe no ser humano. Eu que agradeço, Juniper, e assim, você é uma inspiração, como eu te falei lá na mensagem, né? Assim, você é uma inspiração para nossa comunidade, tem feito um trabalho de excelência mesmo, e eu quero realizar um sonho aí junto com você aí, eu quero pular de paraquedas, né? Eu vi seu vídeo lá e eu falei, um dia eu quero ter como fala, essa oportunidade também Esse próximo verão agora a gente vai ajeitar pra você vir aqui pular de paraquedas com nós. Top demais. Você era magro, né? Você pegou um porte atlético agora. Sim, agora na verdade eu perdi 20 quilos, cara, eu engordei demais. Você chega aqui na América e só quer comer McDonald's, né? Todo dia. E Você era, aí, ok, você era mais fortinho. aí agora eu era bem magro ao extremo. Aí entrei nos Estados Unidos, engordei muito e agora eu emagreci de novo. Entendi. Aí, Aqui, manda aí uma mensagem pra quem você quiser antes da gente finalizar. eu queria agradecer, né, primeiramente a Deus por essa oportunidade, né, da gente estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, né? E também minha esposa também, que está me acompanhando aí há 15 anos, né? E minha mãe também, meus irmãos que me ajudaram no momento mais difícil da minha vida, né? Eu falo assim que amigo verdadeiro é aquele que te chama para fazer coisas boas. E tem uma palavra, né? Uma passagem na palavra de Deus que faz com que a gente aumente a nossa fé. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, fala que tudo aquilo que nós pedimos em oração, se nós crermos, nós vamos receber. Então, se você está passando um momento difícil, um momento de dificuldade nesse momento, se você acordou hoje sem expectativa de vida, né? Eu espero que essa história possa ter te motivado a você ver que você também é capaz, né? Porque por muitos momentos na minha vida eu pensei até em tirar a minha própria vida porque eu não me sentia capaz, né? Eu me sentia um inútil, um fracassado, né? Então achava que a minha vida era só mesmo para drogas, para as coisas erradas, né? E foi aonde eu tive um encontro com Deus e a minha vida ela foi transformada. Então tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber, né? Então que fique com essa mensagem e saiba que todos os momentos que a gente passa de lutas não é para nossa morte, né? É para o nosso crescimento. Cada vez que a gente passa por uma luta, passa por uma batalha, a gente com certeza vai sair mais forte dela e assim a gente vai aprimorando a cada dia e virando especialista mesmo em lutas, sabendo que sempre a vitória ela vai chegar, né? Amém. É isso aí mesmo, Júnior. Obrigado pela sua participação. E esse aqui foi não foi nem 50%, viu? Né? O que eu imagino que o Júnior passou. Você tem que fazer um livro para você também, é igual a sua esposa fez. Eu tenho um livro na Amazon lá, é A Queda que Me Pôs de Pé, o tema do Boa. livro. Tem dois, né? Tem A Queda que Me Pôs de Pé, tem no Hotmart e na Amazon, e tenho também A Resiliência de um Empreendedor, que é a minha história de vida, né? Na questão de empreendedorismo, né? Entendi. Júnior, obrigado, viu, cara? Deus Eu que abençoe sua vida agradeço. aí. Obrigado, Deus abençoe vocês aí também. Amém. Esse aí foi o Júnior. E quem quiser seguir ele tá aí. Eu vou deixar na descrição também. É Júnior, sem um R, Araújo USA. Gente, obrigado. E me siga aí nas outras redes sociais. Um abraço. A gente se vê no futuro. Tchau.